6 de abril de 2016. Caleri faz 4, faz história, entra para a história. Colabora com a maior goleada do São Paulo em Libertadores. Resultado que deixa o tricolor por hora no segundo lugar do Grupo 1. Hoje é a vez dos rivais. Palmeiras faz primeira final do ano fora de casa contra o Rosário Central. Derrota na Argentina, elimina o Verdão da Libertadores. Corinthians pega o Santa Fé na Colômbia. Tite diz que chave do Timão também é grupo da morte e comemora fim de boatos sobre seleção. Elano deve ser uma das principais armas do Santos para a próxima fase do Campeonato Paulista. Marcelinho Carioca vira treinador pontual do Taboão da Serra. E ainda Atlético Mineiro precisa de empate para garantir vaga na próxima fase, mas quer a vitória pela liderança do grupo na Libertadores. Olá, boa noite. O Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que venceu o Trujilhanos da Venezuela por 6-0 e assumiu a segunda colocação do Grupo 1 da Libertadores. Destaque para o atacante Caleri, que além de abrir o caminho para a vitória, marcou 4 gols. Veja como foi o jogo na reportagem do Alexandre Silvestre. 18 mil pessoas foram ao estádio. Uma minoria protestou. No dia seguinte, a determinação de torcida única em clássicos paulistas, a organizada independente contra-atacou com faixas e gritos de guerra. Sobrou para cartolas, dirigentes, promotores, entidades. Salimos a jugar la partida con la idea de poner mucho ritmo al partido, mucha presión. No le dimos posibilidad al rival para poder acomodarse en el partido, porque el ritmo lo seguimos sosteniendo. La presión la tratamos de sostener durante casi todo el partido. No vestiário, você vê que a equipe estava muito concentrada hoje, sabíamos da importância desse jogo, a importância dessa vitória para a gente continuar vivo na competição. E a equipe está de parabéns, levamos um espírito muito bom para dentro de campo, conseguimos fazer um bom jogo e conseguimos ter uma boa vitória, isso que é o mais importante. Vencemos, convencemos, então fico feliz pela vitória, fico feliz pelo gol e acho que o São Paulo é isso, né? Se a gente continuar desse jeito, a gente tem bastante coisas boas pela frente. Pontos conquistados que deixam o São Paulo na vice-liderança do Grupo 1, momentaneamente. Vai dar uma secada no River? Vamos torcer para um resultado, um empate, acredito que nos ajuda bastante. Mas uma derrota do River mantém o São Paulo no segundo lugar. Também. Eu acredito que, primeiramente, o mais importante a gente fez, vencer o jogo, que era o nosso objetivo, porque senão praticamente a gente estava fora. A gente conseguiu um resultado muito bom, conseguimos um saldo bom, isso aí para nós é importante. Agora é torcer para um resultado negativo do River ou um empate, para que a gente possa ficar em segundo e quanto o River a gente conseguir uma boa vitória dentro da nossa casa. O mais importante se pudesse ter um empate, ninguém somar pontos, isso seria mais importante, mas um empate seria importante para a nossa equipe. 6-0, a maior goleada do São Paulo em Libertadores, contando diretamente com a colaboração do Caleri, que fez 4, transformando-se no principal artilheiro são paulino numa só partida de Libertadores, superando Pedro Rocha y Palinha. Creo que nos debíamos un partido así. El equipo a veces es muy criticado y a veces sin razón. Y hoy le demostramos a nosotros mismos y a la gente que el San Pablo puede jugar una final de Copa Libertadores, puede ganar el torneo paulista. Creo que el equipo ha mejorado. Hace 6 partidos que no perdemos y estamos ilusionados. Uno se ilusiona con un resultado así. Falta mucho. Hoy por hoy estamos segundos. Y bueno, esperemos un resultado de River y Strongest para tratar de ganar los 2 partidos, tanto en casa como en La Paz. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Caleri está animado, não por acaso, fez 4 gols, entrou para a história do São Paulo na Libertadores. São Paulo tem uma história tão rica na Libertadores e o São Paulo finalmente conseguiu fazer um jogo, sabe, de impressionar. Aí alguém vai dizer, poxa vida, mas o Trujilhanos é ruim demais. É verdade, um time muito fraco.
Mas até aí o São Paulo tropeçou diante de times fracos no Campeonato Paulista, na própria Libertadores, suou aí para ganhar do César Valerro por 1-0 ainda na fase eliminatória da Libertadores da América, e ontem cumpriu com o papel, que deve ser feito sempre, um grande se impondo a um pequeno, e o Caleri que chegou... Foi contratado cheio de pompa e circunstância, havia toda uma expectativa em torno dele. Estreou bem, marcando gol, depois passou um período aí de jejum, né, errando muitos gols, e ontem já fez 4 de uma vez. É uma vitória para dar moral. Eu dizia que ontem que o São Paulo tinha uma vantagem em relação ao Palmeiras, a possibilidade de fazer um jogo a mais. Tem o River, que o jogo contra o River aqui no Morumbi vai ser um jogo de decisão, independentemente do resultado de River e Strongest, né? Que é importante também. Sim, claro, sem dúvida, né? Porque o São Paulo pode até continuar em segundo lugar, mas independentemente de ficar em segundo lugar ou terceiro, esse jogo com o River é chave. Se o São Paulo vencer o River, encaminha a classificação. Se perder ou empatar, a situação fica um pouco delicada, Chico, porque aí tem o jogo lá com o Strongest na Bolívia. Não quero chover no molhado, não quero falar mais do mesmo, mas todos nós sabemos a dificuldade que é enfrentar um time em La Paz. Ainda mais um time muito bem entrosado como o Strongest, que venceu o São Paulo em pleno Pacaembu. Boa noite. Boa noite, meu amigo Celso. Boa noite, minha amiga Anitta. Eu quero contar uma historinha rápida para vocês. Onde estava eu e a Anitta... Aliás, como disse você ontem, ganhou de descosta. Descosta. Estávamos eu e a Anitta num bar tomando uma brejinha, né? Depois aqui, conversando a respeito da televisão, conversando a respeito das nossas vidas, dos nossos problemas familiares e tal. Tomamos uma brejinha e tal. E aí apareceu um rapaz completamente mamado, completamente bêbado, chapado. Eu devia estar pior, não estou lembrando. E eu quero dar um beijo na Anitta. Eu falei assim, meu amigo, deixa a moça em paz, deixa ela sossegada, ela é tranquila. Casada, né? Agora, casada, naquela época não era. Mas nós estamos conversando aqui, somos amigos. Eu vou dar um beijo na Anitta, vou dar um beijo na Anitta. A Anitta, assustada, olhou para mim, o que eu fiz? Eu peguei e pumba, bati no bêbado. Não teve jeito, porque bêbado é um cara inconveniente, é um cara chato, não entende que está atrapalhando. Eu contando essa história para você, é porque mais ou menos o São Paulo fez isso ontem, né? Porque diante de uma situação dessa, né? Por exemplo, eu estou lá com a minha amiga de profissão, a Anitta, tomando uma cervejinha num lugar decente. Chega um bêbado e quer dar um beijo na Anitta. Eu olho pro bêbado e falo, dá licença, meu filho, dá para você sair daqui, porque ela não quer beijar você. Ela é uma jornalista. E aí o cara, não, porque eu vou beijar, eu peguei e pumba na cara do bêbado. Foi o que o São Paulo fez ontem. Bateu no bêbado. Então, porque é um negócio ético. Quem é boêmio sabe disso, né? Em bar é fogo. Qual é a is the question? Is the question. Não é to be or not to be. É bater no bêbado ou apanhar do bêbado. Então, aí você fala, pô, mas se eu apanhar do bêbado, pega mal. E ainda o bêbado vai dar um beijo na Anitta, então eu sou obrigado a bater no bêbado. Foi o que o São Paulo fez ontem. Apanhar ou bater do bêbado. Resolveu bater no bêbado. Agora, foi um resultado totalmente anormal, um resultado totalmente ilógico, não bate com os últimos jogos que o São Paulo fez, não tem absolutamente nada a ver com a situação atual do São Paulo. Foi a mesma coisa que aquele do 6-1 no ano passado que o Corinthians meteu no São Paulo com o time reserva, o que aliás hoje é o time titular, né? Do Corinthians. 6-1, não disse e não refletiu ou não significou que o Corinthians era muito superior ao São Paulo. E esse 6-0 aí caiu do céu para o São Paulo. Caiu do céu. Porque o São Paulo era um time morto na Libertadores. E ressurgiu dos mortos graças a um bêbado. E o bêbado é o time do Tony Ramos. Né? Desculpa, não é Tony Ramos, é Trílio Ramos. Não, não é Trílio Trujilhanos. Trujilhanos. Tony Ramos. O time do Tony Ramos apanhou que nem um bêbado. E mereceu apanhar que nem um bêbado. Então, o São Paulo deu sorte. Pegou um time muito fraco e estava numa noite inspirada.
e acabou fazendo 6 gols. Agora, isso não quer dizer absolutamente nada. O São Paulo continua com o mesmo técnico, com os mesmos jogadores, com os mesmos problemas e, com certeza, pegar um time mais bem articuladinho, organizado, vai ter as mesmas dificuldades. Então, vamos botar, sabe, uma baixada de bola aí que tem muito chão pela frente. Pois é, apesar da importância desse jogo de ontem, o público no Morumbi foi de apenas 18 mil torcedores, viu, gente? Foi pouco, foi baixo. Foram ao estádio acompanhar, então, esse duelo com o Trujilhanos. Tanto é que o próprio clube resolveu cutucar a torcida nas redes sociais. E esse é o nosso destaque no site GazetaEsportiva.com. Em uma postagem no Facebook, o clube escreveu: "Cadê você aí no sofá? A gente avisou que era a noite de Libertadores no Morumbi", junto com a hashtag Isto é São Paulo e uma foto do argentino Caleri comemorando um dos 4 gols dele na goleada sobre o time venezuelano. A expectativa era de que a competição continental estimulasse os são paulinos a irem ao Morumbi, já que os principais e maiores públicos do tricolor nesse ano foram pela Libertadores, no Pacaembu contra o César Valerro e The Strongest. A média de público do São Paulo em 2016 é de menos de 12 mil torcedores por jogo. Gente, o São Paulo precisa trabalhar melhor o marketing. Ele dá um tiro no próprio pé cobrando a torcida, dizendo que a torcida não vai ao estádio. Primeiro, o São Paulo tem que oferecer maior conforto ao seu torcedor, tem que oferecer um bom time, diminuir o preço dos ingressos, fazer uma boa campanha. Tudo bem, alguém vai me dizer, não perde a 7 jogos. Tá, mas até aí eram 2 vitórias e 4 empates, um futebol nada convincente. Então, isso só dá, digamos, respaldo para que outras torcidas tirem sarro ainda mais do São Paulino e vira aquele clima de guerra desnecessário, sabe? Quer fazer marketing de verdade, em vez de ficar cutucando o torcedor na rede social, crie razões para que o torcedor realmente deixe o sofá e vá ao estádio de futebol. Não era o clube mais bem organizado, não era o clube que tinha marketing, que pensava no futuro. As coisas mudam, né, Chico? Pô, pelo amor de Deus, gente, isso aí é ridículo. O São Paulo beira o ridículo. Como é que cutuca a torcida desse jeito? Não é assim. Baixa o ingresso, pronto, vai lotar. Olha, vou dizer uma coisa para você, a maioria dos torcedores do São Paulo é da classe média. E a classe média, com essa crise toda aí, esse último governo aí, da presidente Dilma, é a que mais sofreu, a que menos dinheiro tem. Então não adianta subir ingresso. Aí você fala, mas o palmeirense lota a arena. O Corinthians tem lotado. Não, lota a arena, mas porque é central. É tranquilo. A maioria das pessoas que vão lá são pessoas um pouco acima da classe média até. A torcida do Palmeiras é uma torcida de grana, é uma torcida tirando as torcidas uniformizadas, onde os caras são pobres e simpatizam com o Palmeiras, o resto da torcida do Palmeiras é uma torcida que tem posses. Então é verdade que tem a torcida mais bonita feminina de São Paulo, na minha opinião. Tudo. Agora, você vai pro Corinthians. O Corinthians era Itaquera, velho. Itaquera é nós. O cara deixa de comprar arroz e feijão e vai ver o jogo do Corinthians. Isso todo mundo sabe. Isso desde que eu sou criança acontece com a torcida do Corinthians. Então, quer dizer, o São Paulo tem a torcida que mais sofreu com essa crise econômica que a gente está passando. Essas dificuldades, juros bancários, essas coisas todas que não param de aumentar. Então, como é que aumenta o ingresso? Pelo contrário, agora que tem que diminuir. Não é o torcedor que tem que ajudar o clube nesse sentido. É o clube que tem que ser compreensivo e ajudar o torcedor. Então cai para R$40, para 30, como sempre foi. E aí lota o Morumbi, que é mais importante nessa altura do campeonato, Celso, a classificação para a Libertadores do que dinheiro em cofre. Sim, claro. Porque dinheiro em cofre... Quem é que tem dinheiro hoje em cofre? Ninguém. E o espetáculo fica mais bonito, Então é complicado. Né? Chico, me permita falar uma coisa. Eu entendi a sua metáfora, achei até... mas só que para não ter nenhum desavisado em casa sem noção, não bata no bêbado. A conversa ainda é o melhor caminho, tá? E nem vem tentar me beijar também, por favor. Porque se tentar beijar a Anitta ou estiver perto, vai apanhar mesmo. Já vou avisando que vai levar porrada, porque... que é isso? A Anitta é minha chegada. Que não foi só no Morumbi que teve bola rolando, viu? Pela Libertadores. A terça-feira
foi boa para os clubes mandantes. Huracan, Toluca e Deportivo Táchira conseguiram vitórias importantes em casa. E hoje tem mais bola rolando na Libertadores. Depois de conseguir 2 vitórias e recuperar a confiança, o Palmeiras vai a Rosário, na Argentina, para o jogo mais importante da temporada até agora. O confronto de logo mais contra o Rosário vale a vida do Palmeiras na Libertadores da América. Comandado na época por Marcelo Oliveira, o Verdão estreou no torneio continental com um empate diante do River Plate do Uruguai fora de casa. Na segunda partida conseguiu vencer o Rosário Central por 2-0 no Allianz Parque. Porém, uma derrota para o Nacional dentro dos domínios palmeirenses instalou uma completa crise. Marcelo Oliveira foi demitido e no lugar dele Cuca chegou com ares de salvador da pátria. O novo comando técnico demorou para surtir efeito. Na estreia, outra derrota na Libertadores novamente diante do Nacional, dessa vez por 1-0. Outras 3 derrotas todas no Paulistão, inclusive uma de goleada para o modesto Água Santa, deixou a torcida com os nervos à flor da pele. Diante do Rio Claro, no Paulistão, o triunfo por 3-0 colocou panos quentes na relação entre a torcida e os jogadores. Mas o clássico contra o Corinthians seria o divisor de águas. E a bola rola para Palmeiras e Corinthians no estádio do Pacaembu, mais um derby. O derby foi disputado. Nenhum lado poderia errar até que uma sucessão de erros mudaram o jogo. Primeiro foi Thiago Martins que fez pênalti em Giovanni Augusto. Depois Luca cobrou a penalidade e Praz defendeu. No minuto seguinte, bola alçada na área, Cássio não conseguiu antecipar a jogada e Dudu sacramentou a vitória verde. Hoje o estádio Gigante de Arroito estará completamente lotado para o jogo entre Rosário e Palmeiras. Os argentinos lutam pela liderança do Grupo 5, precisam vencer para seguir na cola do Nacional. Já os brasileiros estão desesperados pelos 3 pontos para manterem acesas a chama da classificação. Afinal, o empate força uma combinação de resultados complicados na próxima rodada. Cuca sofre com 2 desfalques importantes. Arouca e Dudu estão contundidos e não foram para a Argentina, tornando ainda mais difícil a missão do Verdão. Com todos esses ingredientes, voltar com um triunfo é motivo para agradecer aos céus. Obrigado, meu Senhor, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Ó, Celso Cardoso, esse jogo com o Rosário Central é completamente diferente do jogo do Corinthians. O Corinthians entrou em campo contra o Palmeiras classificado, com o time titular, mas pedindo, pelo amor de Deus, para o jogo acabar logo, porque estava cumprindo tabela. Era diferente. Para o Palmeiras era um jogo de vida e morte, porque precisava ganhar, porque senão nem classificar, para o Paulistão classificava. Aí teve aquele gol impedido do Dudu, que foi um escândalo, a arbitragem deu, o juiz não foi punido, o trio de arbitragem não foi punido, ninguém foi punido. Isso é uma vergonha porque foi um erro grave que determinou a vitória. Né, não é difícil, porque se fosse ao contrário, se fosse para o Corinthians, meu Deus do céu, já tinha dado impeachment na Dilma. Já tinha acontecido impeachment. A Dilma já tinha saído do governo. Ela que ia pagar a conta. Ela ia pagar a conta. Ela, o Lula, ia todo mundo, sei lá para onde. Né, por raio que os parta. Né? Então, mas não foi, porque não era o time que, né, o esquema Paulo Nobre funcionou. Né? Então aí deu tudo certo. Bom, também que o Lucas tivesse feito esse gol, também encerrava o jogo, mas não foi a do jogo e aconteceu tudo isso. Agora o Rosário Central, só para quem não sabe, está 1 ano e meio sem perder no estádio do Rosário Central. Está 1 ano e meio sem perder. Esse treinador é um dos poucos treinadores que está durando um tempão lá. E tem o time na mão, mais ou menos que nem o Tite tem o Corinthians. Caiu um pouquinho de produção no Campeonato Argentino, né? Não, caiu de produção no Campeonato Argentino, mas não na Libertadores. Pelo contrário, subiu.
Então, o Rosário Central, que você viu aqui, perdendo pênalti, perdendo gols e tudo mais, esse Rosário Central lá não vai existir, não. E se eles aproveitarem as chances que eles criarem, e vão criar várias chances de gol, porque o time é bom, é mais experiente que o Corinthians, está jogando há mais tempo junto que o Corinthians, tem mais ataque que o Corinthians, tem jogadores tecnicamente melhores, né? O Palmeiras hoje leva uma sabugada boa e cai fora da Libertadores. A tendência é essa. Que o Palmeiras, ao contrário de São Paulo, não bateu no bêbado, mas foi favorecido pela arbitragem. Por isso que ganhou do Corinthians, que o resultado era 1-1, era 0-0, melhor dizendo, né? Não tinha outro resultado para ser no Clássico, embora o Corinthians tenha jogado mal. Reconheço que tenha jogado mal, mas a arbitragem decidiu para o Palmeiras e a favor do Palmeiras. Agora, esse jogo de hoje, não, é outra coisa. Começa do zero. E, para dizer a verdade, não começa do zero. Se bobear, o Rosário Central já sai ganhando de 1-0. Se você pegar a classificação, o Nacional tem 8, o Rosário tem 7 e o Palmeiras tem 4. Então, se o Palmeiras perder o jogo... Ou empatar... Mas empatar ainda existe uma chance. Ou empatar. Não, se empatar eu vou explicar. Só resta uma coisa para o Palmeiras hoje, ganhar. Não, então, mas vamos imaginar o pior. O Palmeiras perde, está fora. Empate, o Palmeiras vai para 5, o Rosário vai para 8 e o Nacional tem 8, aí depende do jogo com o River Plate. O Palmeiras ainda tem chance, Chico, porque ele tem o River Plate em casa na última rodada, River Plate do Uruguai, que é o time mais fraco do grupo. Milagre, e aí, se ele vencer, por exemplo, o River Plate e o Rosário perder para o Nacional, aí tem que fazer conta. Mas faz-me rir. Pode dar Palmeiras ainda com um empate. Não é o ideal. Só uma vitória realmente interessa para o Palmeiras, porque aí iguala com o Rosário e tem um jogo fácil aqui na última rodada. E sabe quando vai ganhar? Nunca. Pode tirar o cavalo da chuva. Porque tinha que levar esse juiz que apitou o último jogo para apitar lá também. Aí sim, aí talvez saísse, né, alguma coisa. Esse juiz deu pênalti para o Corinthians. Não, o juiz deu pênalti para o Corinthians, porque se ele não dá o pênalti para o Corinthians, ele vai preso. Ele vai preso, porque foi um pênalti assim escandaloso. Foi um pênalti escandaloso. Por isso que ele foi obrigado a dar. Não teve como não dar, né? Porque foi um pênalti escandaloso. Agora, que ele influenciou, o resultado influenciou, e como ele não vai apitar o jogo hoje, né, então eu estou achando que o Palmeiras vai entrar bem. Vamos saber isso? Vote na enquete que está no ar no site gazetaesportiva.com. Hoje a pergunta é sobre esse jogo decisivo para o Palmeiras na Libertadores. A gente quer saber, o Palmeiras será eliminado nessa rodada da Libertadores? Sim ou não? Acesse o site e vote. O resultado sai no fim do programa de hoje. Arre! Eu acho que não, porque eu não acho que o Palmeiras vai vencer, mas eu acredito no empate. Sim! Sim! Você troca uma enquete por Champions League? Sim! UEFA Champions League, pelas quartas de final. Hoje o PSG recebeu o Manchester City e as equipes ficaram no empate em 2-2. E na Alemanha, o Wolfsburg enfrentou o todo-poderoso Real Madrid e surpreendeu. 2-0 para os Lobos, que marcaram os 2 gols antes dos 30 minutos do primeiro tempo. Nos jogos de ontem, Barcelona e Bayern de Munique venceram em casa, mas não foi nada fácil. A sede da UEFA em Nyon, na Suíça, foi alvo de uma operação da polícia local por conta de um dos contratos que foi revelado no escândalo Panama Papers, que estourou nessa semana na imprensa mundial e que colocou o nome de personalidades de mais de 200 países sob suspeita. Uma dessas pessoas é o atual presidente da FIFA, Gianni Infantino, que era membro da diretoria da UEFA e assinou um dos contratos que veio à tona no escândalo. Esse contrato suspeito era uma empresa registrada em um paraíso fiscal e teria revendido direitos de transmissão das competições da UEFA por um valor muito superior ao que foi pago. A UEFA confirmou a operação da polícia na sede da entidade e disse que está colaborando. Eles também se defenderam dizendo estarem consternados com a sugestão da imprensa de que tenha ocorrido alguma conduta indesejável ou imprópria e que já tinha explicado isso à mídia quando o caso foi revelado. Olha, obviamente tem que avaliar, não quero ser precipitado, mas o que você vê no mundo, entre nas autoridades, em quem comanda instituições, governos e blá blá blá, faz parte.
você vê uma vontade enorme de sempre querer mais e mais e mais a todo custo. Não basta apenas o que é legal. Às vezes você precisa, você não, né? As pessoas entendem que precisam de algo mais, mesmo que isso seja ilícito. Ora, o tal do Gianni Infantino assumiu a FIFA com um discurso de transparência e de limpar a imagem da entidade. O que você vê agora? Quer dizer, sabe, todo mundo ali envolvido... Inocente. Inocente. Falcatrua, sabe de nada, inocente. Não sabe de nada, inocente. Que tipo de credibilidade você pensa em resgatar dessa maneira? Você é muito puro, Celso, você é muito puro. Não sou não. Você acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, em carochinha, a história da carochinha, que a princesa vai ser beijada pelo príncipe e vai, né? O príncipe vai deixar, ela vai beijar. Isso é bonito o sapo, nele, eu admiro essa é uma pureza. Vocês estão me tirando, é isso? Não, é uma pureza estamos total. te elogiando. Você acha que esse careca, olha a cara desse careca, ele tem cara de ladrão. Ele tem cara de ladrão. Ladrãozão. O cara é pilantra, o cara é sem vergonha. Ele foi colocado lá pelo Platini. O Platini está atolado na lama da CBF. Aliás, da FIFA. Da UEFA, da FIFA. Ai, gente, tá atolado. Lama, né? Ele está atolado. Está mais atolado que o Marinho. Então, vocês vejam que coisa. O Marinho ainda pegaram, o Platini não. Mas o cara indicou esse careca sem vergonha aí para ser o presidente. Então você imagina, bicho. Você imagina que esse cara vai continuar o mesmo esquema. E só o Celso que acreditou que ia mudar. Não vai mudar nada, gente. Tem que mudar o sistema. Esse que é o problema. O sistema. Para mim era mais do mesmo. O sistema é que está errado. Precisa da FIFA para o futebol existir? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Olha a cara dele. Aí, simpático, dando risada. Parece um mafioso italiano. Olha lá. Olha, terninho bem arrumado. Né? Do lado de um barbudo com o cara de Jesus Cristo, para fazer um tempero. Né? E aí vai. Aí daqui a pouco coloca uma camisa, vai bater a bolinha com os pobres, com as meninas ali. Então, quer dizer, é pilantra, é sem vergonha, vai continuar roubando, e enfim, não tem conversa. Saiu um, entrou pior. E esse aí é mais jovem, ainda é pior ainda. É mais ganancioso. Você quer falar do Corinthians ainda hoje? Quero. Então é melhor a gente... Não, é que essas coisas me revoltam, porque como você que acreditava numa mudança... Eu não acreditava, com essa saída do Blatter e a entrada do Infantino, caiu do cavalo, porque não vai acontecer, sabe? É tudo fatinha no mesmo saco. Eu acho até que o Blatter era mais direito que ele. Quer dizer, tiraram um ruim e puseram um pior. A bola rolou ontem também, gente, pela Copa do Brasil, jogando com um time misto. O Botafogo venceu o Coruripe por 1-0. Desde 2009, a equipe carioca não vencia na estreia da Copa do Brasil. O jogo da volta acontece no dia 28 deste mês, no Rio de Janeiro. E nessa noite tem mais bola rolando pela Copa do Brasil. Entre os destaques, 2 partidas que acontecem pelo jogo de volta. O Santa Cruz recebe o Rio Branco, do Espírito Santo, às 9h45, no Arruda. O primeiro jogo deu vitória da equipe pernambucana por 1-0. No mesmo horário, o Bahia enfrenta na Arena Fonte Nova o Globo do Rio Grande do Norte. A partida de ida terminou em 0-0. Também às 9h45, o Fluminense faz o primeiro confronto contra o Tombense no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé. E um pouco mais cedo, às 7h30, o Aparecidense recebe o Sport em Aparecida de Goiânia. E você aí de casa, acompanhe a gente nas redes sociais. Nosso endereço no Twitter é twitter.com/Gazeta Esportiva. No Facebook, Gazeta Esportiva. E para rever os programas, acesse o nosso site na TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. Ele está de volta ao futebol. Um dos principais ídolos da torcida corintiana, o pé de anjo Marcelinho Carioca, vai encarar mais um importante desafio. Dessa vez como treinador rotativo do Clube Atlético Taboão da Serra, que nesse ano vai disputar a 4ª divisão do Campeonato Paulista. A reportagem é do Felipe Esboril. O Clube Atlético Taboão da Serra é conhecido por contratar jogadores experientes para enriquecer o elenco.
e, ao mesmo tempo, alavancar o nome da equipe para o cenário nacional. Já passaram por aqui os ex-craques Viola, Fabrício Carvalho, Tuta e, mais recentemente, para a temporada de 2016, quem escolheu vestir esta camisa foi Edilson, o Capetinha. Desta vez, não é um jogador de grande história que vai chamar a atenção, e sim uma ideia nova, moderna e ao mesmo tempo pretensiosa. A partir deste Campeonato Paulista, o Cates terá treinadores rotativos por posição. Na verdade, começou tudo com a contratação do Edilson, né? E o Edilson, numa reunião conosco, tem essa ideia, foi presente. Você não acha legal ter treinadores específicos, de especialidades, rotativo? Eu acho muito boa, vamos colocar em prática. O Pé de Anjo, um dos maiores batedores de falta do futebol brasileiro, Marcelinho Carioca, é o primeiro a ocupar este posto. Dar conselhos, chamar a atenção do pessoal e ensinar como se bate na bola. Essas são as novas funções do ex-camisa 7. Porque a essência, né, ela já nasce com a pessoa, o dom está ali com a pessoa. Então o treinamento, a repetição vai aflorar isso no dia a dia e no jogo é uma oportunidade só. Então ele tem que saber que ele treinou, que ele tem a confiança no movimento perfeito e executar isso. No comando desta rapaziada está o ex-volante Axel, que logo de cara abraçou a ideia e liberou o amigo Marcelinho para dar uma palestra com os atletas. O projeto aqui é grande, para chegar à primeira divisão. O projeto é ousado. Agora, crescer, meu amigo, dói. Agora, aquele que tiver, pegar o lado individual e aflorar para o coletivo, esse cara vai crescer. Você tem um elenco, um clube, com um elenco tão jovem, você poder ter esse privilégio, essa oportunidade, você ter um treinador rotativo, como o Marcelinho Carioca, um Careca que vai vir depois, Mauro Galvão, em setores diferentes, eu como treinador, o Edilson, você ter isso, você tem que aproveitar bem. Espero que a gente desenvolva bem isso e que outros clubes, né, também possam fazer isso, porque eu penso que é um ganho muito grande. O Taboão da Serra estreia na 4ª divisão do Campeonato Paulista no próximo dia 17 de abril, contra o Diadema fora de casa. Quem sabe até lá, Marcelinho dê um jeito nos jogadores e possa ensiná-los direitinho uma de suas principais habilidades: fazer gols. Nosso assunto agora é o Campeonato Paulista, que vai ter nesse final de semana a realização da última rodada da primeira fase. Com a vaga matematicamente garantida para as quartas de final, o Red Bull Brasil segue se preparando para enfrentar o Ituano no próximo domingo em Campinas. O repórter Fernando Gavini conversou com um dos principais responsáveis pela boa campanha da equipe na competição. O duelo tático de Tite, aclamado como o melhor técnico do Brasil nas quartas de final do Campeonato Paulista, será contra Maurício Barbieri, jovem treinador de apenas 35 anos, que tem na sua formação ensinamentos de um dos melhores do mundo. Tive a possibilidade de fazer um estágio no Clube do Porto, num momento em que tinha Euro em Portugal, em que o Porto era a sensação do momento, que até então José Mourinho estava lá, então acho que acabou de eu chegar no lugar certo na hora certa. Eu pude aprender bastante e até hoje eu uso muito do que eu aprendi no meu trabalho. Além de José Mourinho, outros 3 técnicos servem de inspiração para a carreira de Maurício Barbieri. Cada um com seu estilo, mas todos extremamente vencedores, como o treinador do Red Bull pretende ser. Para quase todos os treinadores jovens hoje é o Guardiola, né? Não só pela maneira de jogar, mas pela postura, pela conduta, pela maneira de se colocar. Eu cresci quando jovem também acompanhando muitos times do Tele, então sem dúvida o Tele sempre foi também um grande ídolo. E um treinador que eu sempre admirei é o Paulo Autuori, sempre gostei também pela conduta, pelo perfil, pela maneira de jogo. A maneira como ele define a forma de jogar do Red Bull é bem parecida com a do Corinthians de Tite. Acho que é parecido. Acho que a diferença está no orçamento, na torcida, mas o resto acho que é uma linha parecida. Apesar das diferenças, é possível acreditar na vitória e na histórica classificação para a semifinal. A campanha na primeira fase foi marcada por tropeços contra os pequenos, mas ótimos resultados contra os grandes. Contra os grandes a gente teve um bom desempenho,
acabaram sendo os jogos em que a gente se sentiu mais confortável para jogar. Eu acho que a gente assume menos o protagonismo de ter que buscar o resultado, né? E pelo tempo que a gente teve de trabalhar, é mais fácil se ajustar para esperar um pouco mais, para inibir o que eles têm de melhor e aproveitar as brechas que eles vão dar, do que algumas vezes quando a gente tem que sair e se expor em relação aos pequenos, né? Com a vaga garantida, passar pelo atual campeão brasileiro é o desafio para o time que até agora está invicto contra os grandes, já que empatou com o São Paulo e venceu Santos e Palmeiras, exatamente os únicos 2 clubes que derrotaram o Corinthians na primeira fase. A gente tem que estudar bastante, tem que ver quais são os pontos onde a gente pode levar vantagem, a gente pode criar problema para eles, tem que fazer um jogo muito consistente, usar a pressão a nosso favor, né? Então a equipe que sai pressionada lá em Itaquera é o Corinthians, eles é que tem que partir para cima do resultado, buscar. Acho que é um pouco como a gente fez contra o Palmeiras no Pacaembu. Lógico que os momentos são completamente diferentes, mas acho que é usar esses fatores a nosso favor. Quem também faz bonito no Paulistão é o São Bento, que em 14 jogos perdeu apenas 2 e já tem a classificação garantida para as quartas de final. Domingo, a equipe de Sorocaba recebe o São Paulo no estádio Walter Ribeiro. O repórter Adriano Dolfi foi conferir o treino da melhor equipe do interior na competição. Ele é um dos destaques do São Bento. O goleiro Enal está no clube desde 2010. Já passou por momentos difíceis por aqui. Trabalhei a pré-temporada para jogar o Paulista de 2011, a gente acabou caindo e trocando toda a diretoria. Mas hoje a história é bem diferente. No ano passado, uma boa campanha, que está melhor ainda em 2016. São muitos segredos do sucesso para a classificação antecipada. O mesmo técnico no cargo há quase 3 anos e uma série invicta em casa, desde a derrota para o Palmeiras no ano passado. Planejamento, a felicidade nas escolhas, que a escolha ela também faz parte de um planejamento. Quando eu falo escolhas é com relação a você montar o elenco, né? Porque uma equipe de interior ela não tem como manter um elenco da temporada anterior para essa temporada. Então praticamente se começou do zero novamente. O azulão de Sorocaba já sabe que vai pegar o Santos nas quartas de final. Mas antes, neste final de semana, tem o São Paulo no estádio Walter Ribeiro. Apesar de alguns desfalques por lesões, a confiança reina por aqui, mesmo com o adversário embalado pela goleada de 6-0. Eu tenho por mim que não vai ser essa mesma equipe que vai vir jogar com a gente, porque eles têm uma decisão, acho, na quarta-feira também, que é um jogo muito importante. Dentro de casa, a nossa equipe é muito forte, esperamos pegar um São Paulo forte e fazer o nosso resultado. E no Santos, o técnico Dorival Júnior aproveita a folga no calendário desse meio de semana para preparar a equipe que, cheia de desfalques, vai enfrentar no domingo o Audax na Vila Belmiro. Osmar Garrafa esteve no CT Rei Pelé acompanhando mais um treino do Peixe. Como ainda não estreou na Copa do Brasil, o Santos está focado apenas no Campeonato Paulista e com tempo maior de treinamento que seus principais rivais na briga pelo título estadual. O técnico Dorival Júnior tem tido tempo suficiente para ajustar a equipe e deixá-la no ponto para a fase final do Paulistão. A gente não queria isso, claro, mas já que nós temos essa possibilidade, nós temos que nos preparar cada dia melhor para que a gente possa chegar completamente 100% para que a gente possa fazer bem os jogos. No próximo domingo, o Santos encerra sua participação na fase classificatória do Paulistão, jogando contra o Audax na Vila Belmiro, sem alguns titulares suspensos. E com vaga garantida à próxima etapa da competição, muita gente tem dito que esse compromisso será um mero amistoso. Mas o jovem Lucas Veríssimo, que será uma das novidades da equipe, vai entrar em campo em ritmo de decisão. Não vai ser um jogo em nível de amistoso, não. O Audax está brigando pela liderança do grupo deles e nós querendo manter a nossa invencibilidade em casa e querendo encostar no Corinthians. Então isso é fundamental para nós. Em meio a toda essa tranquilidade, um assunto incomoda os jogadores do Santos. O fato de jogar sem torcida quando a equipe for visitante na reta final do Campeonato Paulista. É triste, lógico, porque o torcedor ele tem a sua paixão. Eu conheço os torcedores do Santos
tive a possibilidade de jogar várias vezes contra as grandes equipes do São Paulo, ou de Minas, ou de onde seja. Eles gostam também de ter essa rivalidade, de torcer dentro do campo. É bonito isso. E ao Maracanã, quando a gente ia jogar no Maracanã, pegava a torcida do Flamengo, ou Fluminense, ou quem seja. Isso é legal. Mas eu acho que nesse momento é uma postura tomada, uma decisão importante, porque vem acontecendo muitas coisas lamentáveis e tristes, né? E o mais triste disso é que vem acontecendo mortes de pessoas inocentes. Então isso aí deixa a gente muito chateado. Aliás, acrescentando o que o Leandro está dizendo, hoje, em todos os sites e amanhã em quase todos os jornais, está sendo publicada a foto do senhor que foi assassinado de 50 e poucos anos, que até agora o corpo dele está no ML e ninguém reclamou. Mas eu quero mandar um beijo para minha mulher, a Rosimeire, grande Rosimeire. Eu te amo também, Rose. Está me vendo em casa. Beijo para você, querida. Voltamos a falar de Libertadores, precisando de apenas um ponto para garantir a classificação para a próxima fase da competição. O técnico Diego Aguirre acertou os últimos detalhes do Atlético Mineiro, que às 9h45 enfrenta o Independiente del Valle no Equador. É aqui na altitude de Sangolquí, no Equador, que o Atlético Mineiro busca confirmar a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores da América. É um jogo importante para nós. Nós temos que tentar fechar a clasificação como primeiro objetivo, e para isso temos que no mínimo empatar o jogo, mas obviamente vamos a tentar ganhar. Pode ter alguma dificuldade, sim, normal, de altitude, el gramado, que puede estar un poco pesado, pero son cosas que nós temos que superar, temos que tentar jogar, y acho que tenemos qualidade suficiente como para poder pensar em ganhar o jogo. Um empate esta noite contra o Independiente del Valle coloca o Galo na próxima fase. E em caso de vitória, a equipe de Diego Aguirre garante também a liderança no grupo 5 da competição. Para isso, o Atlético contará com o retorno de Luan, que estava no departamento médico, e dos equatorianos Casares e Eraso, que defendiam a seleção do Equador. Reforços que podem ajudar o Galo a seguir cada vez melhor na Libertadores e na temporada. Acho que estamos no caminho certo. Temos muitas possibilidades de classificar para a seguinte fase, e depois é outra história, né? O mata-mata é diferente, pero lo importante é que os jogadores estão bem no dia a dia, nos treinos, e o time vai melhorando e vai estar ainda melhor. E quem também pode garantir uma vaga antecipada para as oitavas de final é o Corinthians, que vai encarar a boa equipe do Santa Fé às 9h45 no estádio El Campín, em Bogotá. O técnico Tite falou da expectativa para o confronto contra os colombianos. Nós vamos buscar fazer um jogo parecido e manter maturidade de equipe, manter desempenho dentro ou fora de casa no mesmo padrão. São 3 equipes de peso, de qualidade, de história. Né? Eu digo assim que talvez alguns colocaram assim o grupo da morte foi intitulado, né? A gente poderia colocar o nosso também pela qualidade que as 3 equipes têm também, por essa competição, essa qualidade que as 3 equipes têm. Surgiu uma boataria muito grande que, caso o Douglas saísse, você poderia ser convidado. Até que ponto essa apreensão geral chegou até você, amigos, parentes, querendo saber se você ia, se você não ia? Até que ponto isso te atrapalhou durante o final de semana para a preparação para esse jogo? Para esse jogo, nada. E a boataria acabou agora. Acabou o boato. De vez, será, Tite? Acabou o boato. Mas você chegou a ser perturbado por isso, muito questionado, todo mundo querendo saber e tal, ou não? Não, porque eu fugia de vocês da imprensa, eu saía fora. É uma coisa muito louca, né? Porque boa parte da torcida brasileira quer o Tite na seleção. E a maior parte dos corintianos, para não dizer a totalidade, porque, como já dizia Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, não quer o Tite na seleção, quer o Tite no Corinthians. Tem um do conta que quer. Bom, o Corinthians é líder do grupo, né? O empate é um bom resultado, Chico. O resultado está de bom tamanho, partindo do pressuposto que o Cerro deva vencer o Cobressal e chegar aos 10 pontos. Mas aí que tá, a gente tem que alertar o corintiano que a equipe vem caindo tecnicamente de um tempo para cá. Não é aquela equipe que está
parou de lutar pelo resultado até o final. Eu acho que esse é o grande problema do Corinthians. O Corinthians entrava em campo com o ritmo e terminava do mesmo jeito, procurando sempre o gol e corrigindo, né, essa falta de técnica e de entrosamento com muito esforço. Isso parou de acontecer. Não sei qual é a profundidade, até onde vai isso, se é temporário, mas hoje o Corinthians precisa jogar. Porque contra o Palmeiras, o Corinthians assistiu o Palmeiras jogar, né? Então vamos ver se a coisa vai. Você concorda ou não, Celso? Não, acho que não, Chico. Eu acho que o Corinthians não jogou bem contra o Palmeiras, mas vem de 6 vitórias seguidas, goleando, jogando razoavelmente bem. São circunstâncias, nem sempre vai jogar bem. Tem alguns jogadores ainda que precisam entrar, chegar para ele e falar assim, ô, senhor Guilherme, como é que vai o senhor? Tudo bem? O senhor está no Corinthians, sabe? Alguém precisa avisar o Guilherme que ele está com a camisa 10. Que já foi Aliás, já estão falando que o Marquinhos Gabriel está na pauta de novo. Tomara. Bom, falando no Palmeiras, o Palmeiras anunciou no início da noite de ontem mais um reforço para essa temporada, o 9º do ano. É o jovem atacante Roger Guedes, revelação do Criciúma, que chegou hoje a São Paulo para realizar exames e assinar o contrato. O Verdão adquiriu 25% dos direitos econômicos do jogador e poderá adquirir outros 25% no fim da temporada. Alguns jogadores que não vêm tendo espaço no elenco alviverde devem ser envolvidos nessa negociação. Nesse ano, Roger fez 17 jogos e marcou 3 gols. E o cartão de visitas do jogador para a torcida não poderia ser melhor. O primeiro gol da carreira profissional do garoto de 19 anos foi contra o Corinthians na Arena em Itaquera, pelo Criciúma, no Brasileirão de 2014. O Palmeiras não teve a chance de treinar no estádio gigante de Arroito por conta da chuva de ontem na cidade de Rosário. Apesar de não poderem reconhecer o gramado do jogo, os atletas do Verdão viram um lado positivo nisso. O goleiro Fernando Praz falou sobre o assunto em entrevista na concentração. O ideal e o planejamento da comissão técnica era que a gente treinasse hoje, né? Mas as condições climáticas não permitiram, né? Muita chuva aqui. Vocês perceberam que a quantidade de chuva caiu bastante grande e vamos ver pelo lado positivo, né? A gente vem de uma sequência de jogos forte, né? Porque ao contrário do Corinthians que pôde descansar alguns jogadores no meio de semana, a gente jogou na quinta e jogamos no domingo, né? O clássico. E agora quarta-feira um jogo. Então, claro que tem um desgaste muito grande. Se por um lado não deu para trabalhar, mas pelo menos vai dar para descansar bastante e recuperar o pessoal. É rotina do jogador, concentrar, normal, a gente concentrou justamente por causa do desgaste, para se alimentar bem, para dormir legal. Se a gente tivesse que se apresentar no CT, a gente teria que estar lá 8 horas da manhã, teria que acordar 7 horas, 6h30. A gente pôde dormir até 9h30 da manhã, estávamos do lado do aeroporto. Isso não. O problema nosso, o nosso maior adversário, com certeza não vai ser esse. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.com. O Palmeiras será eliminado nessa rodada da Libertadores? Sim, 63%. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde. E o Celso? No Jornal da Gazeta, já. A voz do povo é a voz de Deus. Tchau.